Bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Bate-papo esportivo ao vivo com o eclético Antônio Carmo. Ótima quarta-feira, Antônio Carmo. Dia de rodada importante da Copa do Brasil. Noite quente, torcida brasileira. Vamos juntos. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Ano 20. Muito bom. Antes da gente falar da Copa do Brasil e dos jogos importantes de hoje, um registro. Hoje é o último dia para registro de chapas para a eleição do Esporte Clube Taubaté. Eleição marcada para o dia 11, então hoje, dia 6, 5 dias antes, é o último dia para inscrição de chapas. Fala-se em chapa única, mas até agora parece que o consenso que existia dias atrás se perdeu e está um corre-corre. O clube tem o seu estatuto associativo, e aí é preciso ser sócio, remido e tal, tem toda uma regra. Enfim, recai sobre um grupo aí de algumas dezenas de pessoas, meu querido Antônio Carmo, que podem assumir o Esporte Clube Taubaté. E as últimas informações dão conta que parece que o homem da lavanderia com o homem da construtora podem dar para trás na última hora, e aí podem vir outros nomes que figuram por aí e que são sócios do Taubaté. Parece que estamos longe de chegar. Hoje vai ser, a chapa é essa, todo mundo sabe, o candidato é esse, quem ganha é aquele e tá tudo certo. Ruim para o Taubaté. O que a gente vê nos times do interior, e aí tem que ter uma preocupação grande, né, Nicolini, é de que não fique o clube em mãos assim de pessoas que de repente não têm todo aquele interesse no clube, estão lá apenas atendendo alguma coisa, alguns pedidos. Pois bem, mas no Taubaté, que é um clube centenário, de história, de tradição, a gente já viu aí pessoas que chegaram, que não tinham nenhuma identificação com o clube, pessoas que, ou que tinham uma identificação menor. Aí já tivemos ex-jogador presidente, não deu certo a gestão do Gilcinho, a gestão do presidente Hélio Marcondes já foi vitoriosíssima quando o time subiu da Série A3 para a Série A2 em 2015, voltou agora, fez o que pôde, né? Taubaté chegou à semifinal do Campeonato Paulista da A2 esse ano. Há que se louvar esse trabalho aí com poucos recursos, com dificuldades. Então, nessa mudança agora, pessoas que querem o bem do Taubaté têm que se juntar. Não adianta, eu comento sempre aqui, Nicolini, o Flamengo se arrumou lá, quando os grupos políticos internos que duelavam deram uma pausa, e quando o Eduardo Bandeira assumiu o Flamengo e conseguiu amenizar a situação e trabalhou primeiro na redução das dívidas e depois acertou o time que hoje é essa pujança extraordinária no futebol sul-americano, e no Palmeiras também, que tem vários grupos e que deixaram ali um pouquinho de lado essas brigas, né, quando entrou o Paulo Nobre, e que foi dando sequência aos presidentes que o assumiram. Isso é importante. O Taubaté também não tem todo o dinheiro, não tem a grandiosidade aí de um Flamengo, de um Palmeiras em termos de repercussão internacional, mas tem o seu trabalho extraordinário aqui que é feito, e tem uma torcida que participa e tem uma história muito bonita no futebol. Então, é importante que haja, você falou, isso pode complicar para o clube, é verdade. Se houver ali um interesse mútuo de todo mundo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar no Taubaté, no clube, porque lá no Palmeiras os caras pensavam nos grupos dele, lá tá lá, é melhor que a gente vá entrar nesse lugar aí, aquele lá não pode ficar. Então tem que ser pensado única e exclusivamente pelo bem do clube, do futebol, do Esporte Clube Taubaté. Tomara que se resolva essa situação. Agora, se duas chapas forem inscritas e as duas com condições de brigar, né, para comandar o futebol do Taubaté, e fica na mão dos conselheiros para resolverem a situação de votação no dia 11. Mas seria muito mais tranquilo para o clube, uma transição muito mais pacífica, né, com facilidade, para poder ter uma definição já. Vai todo mundo, está todo mundo junto aqui, fechamos aqui com esse grupo, e a partir de agora somos todos Taubaté aqui. Esse racha pode ser prejudicial para o clube, e isso é inegável. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, meu querido Antônio Carmo.
com a galera que nos acompanha em áudio e vídeo. Aliás, está todo mundo convidado a acompanhar todo o Primeira Hora Regional, como também o Jornal do Meio-Dia, em áudio e vídeo em youtube.com/rádio Band Vale FM, o canal oficial da Rádio Band Vale FM no YouTube. Segue a gente por lá. Olha, a Copa do Brasil, meu querido Antônio Carmo, vamos para os jogos de hoje. Começa às 7 e já para arrancar toco, meu querido. Atlético Mineiro e Flamengo na Arena do Galo, em Belo Horizonte, Arena MRV, 7 horas da noite, 7h30. Atlético Paranaense e São Paulo na Liga Arena em Curitiba, e o Retrô recebe o Bahia na gloriosa Arena Pernambuco. Fluminense e Internacional se enfrentam às 9h30 da noite, como também Palmeiras e Corinthians, o derby no Allianz Parque. Ah, não se esqueça que no Cícero de Souza Marques, o próprio da Municipalidade Bragantina, o velho Carijó, que está longe de ser Carijó, o Bragantino, Red Bull, pega o Botafogo, precisando ganhar por 3, não ganha há 6 jogos. Tá feia a coisa lá pelos lados de Bragança, hein? As coisas mudam rapidamente. Nesses dias o Red Bull era a sensação do futebol. Aquilo que eu falo aqui, no futebol brasileiro, as coisas mudam rapidamente, demais, demais, demais. Hoje é o Mirassol, essa atração aí, com grandes resultados. O São Paulo também com 6 vitórias consecutivas, aquela coisa toda, né? E eu acho que a situação mais tranquila hoje toda aí é do Botafogo mesmo, Nicolas, que ganhou por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença. Vem de derrota em casa, está com alguns problemas internos também, esse negócio da SAF, do John Textor, vende para lá, vende para cá, o que vai fazer, mas, né, dentro de campo, pode levar com tranquilidade essa classificação. Tem uma vantagem boa conquistada nos 2-0 do jogo de ida. Não está resolvido, mas de todos os jogos aí é o mais tranquilo. Acho que o Bahia também, apesar de ter vencido por 3-2 o Retrô, não dá para comparar o elenco do Retrô com o elenco do Bahia, né? O Bahia é muito mais cima. A eliminação do Bahia hoje para o Retrô, como do Fortaleza, né, foi trágica e causou estragos lá no Leão do Pici, vai causar estragos também para o Bahia, caso haja uma eliminação para o Retrô. O Bahia tem muito mais estrutura, time, dinheiro para classificar-se. Acho que também não vai dar essa moleza toda aí. De resto, tem muita coisa para acontecer, muitos jogos equilibrados, né? Quem tem uma boa vantagem é o São Fluminense e Atlético, em termos de jogar pelo empate. Atlético Mineiro ganharam o jogo de ida fora, né? 1-0 Atlético contra o Flamengo, 2-1 Fluminense contra o Inter, mas com o adversário chegar lá e ganhar de novo, ou dar o troco hoje, mesmo que seja por um gol de diferença, é muito natural até. Então vamos ver o que vai acontecer. Boa vantagem do São Paulo, né? Que tem também, exemplo aí do que eu falei do Bahia, muito mais time do que o Atlético Paranaense, que está numa crise. Teve uma reunião lá no fim de semana, depois do empate do Atlético Paranaense no Brasileiro da Série B. O Atlético também é outro que não ganha de ninguém, apesar que está vivo, porque perdeu só de 2-1 no Morumbi, mas aí o Odair Hellmann falou, quiser me mandar embora, pode mandar. Entregar o cargo eu não vou. Não, o Petralha falou, vamos mantê-lo aí, a gente está confiando no seu trabalho. Essa confiança vai até hoje, né? Se o Atlético Paranaense foi eliminado pelo São Paulo, acho que já haverá mudanças para a sequência do Atlético no Brasileiro. E o São Paulo, né, tem uma condição melhor de garantir essa classificação. Palmeiras e Corinthians, a vantagem do Corinthians é também de um gol, mas é diferente do Atlético Mineiro e do Fluminense. Esses jogam em casa, o Corinthians joga fora. Vamos ver o que vai fazer o Palmeiras, né? Que não está jogando bem. Poderia ter empatado o jogo semana passada lá? Poderia. Foi prejudicado? Foi. Mas isso aí tudo vai ficar na história. Então, tem que jogar bola hoje. O Abel Ferreira tem que parar de dar piti, de reclamar demais, e tem que fazer esse time jogar bola, coisa que não está acontecendo. O Palmeiras hoje tem que ir para cima. Tem que ser forte, tem que buscar, se quiser a classificação, apertar o Corinthians desde o começo, né, fazendo um golzinho para ver o que é que acontece depois. Ganhar de 1-0 vai para o pênalti, que também seria muito normal nessa altura aí dos jogos todos que a gente tem acompanhado. Mas o Corinthians com a vantagem é sempre interessante, ele entra em campo classificado, né, 0-0. Ele ganhou o primeiro jogo por 1-0, cabe ao Palmeiras mudar essa história. Tem muita coisa para acontecer, a torcida está cobrando, a eliminação vai ser dura para qualquer um dos dois times, mas hoje me parece que mais dura para o Palmeiras. Ele já perdeu o Paulista para o Corinthians. Não vale grande coisa, mas perdeu.
e agora, de novo, numas quartas de final, oitavas de final, ser eliminado aí de campeonato de Copa do Brasil, Aí de novo pelo monta a rival, já foi, caderneta, né? sim, Bota a linha já ali na foi, caderneta e começa. CPF na é, nota, é ou não é? Aí já viu. já foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil 2023. Foi pelo Flamengo no outro ano passado. Então, fica ruim. Tem que conseguir aí uma classificação boa, forte, né, para dar sequência na temporada e o Abel Ferreira provar que está ainda com o comando do time, fazer um bom trabalho, porque continuar desse jeito aí, o Palmeiras esse ano vai passar em branco. Foi eliminado hoje, fica Libertadores, claro, onde é uma outra história, e aí o Campeonato Brasileiro, que ainda tem muita rodada. Mas precisa melhorar. O Palmeiras não tem jogado bem, o Abel Ferreira sabe disso, parece estar mais nervoso do que o natural, não precisa ser assim, e hoje é pedreira, né, Nicolino? Dos dois lados. Como o Palmeiras joga em casa e perdeu o primeiro jogo, acho que a pressão maior está lá pelos lados do Alviverde. É isso. Os três maiores times hoje do Brasil, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, meu querido Antônio Carmo. O Cruzeiro vai pegar o CRB, o jogo é amanhã, e eu acho que o Amanhã. Cruzeiro é muito favorito, apesar de ter empatado no Mineirão em 0-0. Vai jogar no Rei Pelé, lotado, torcida do CRB animada em Maceió, mas eu acho que o Cruzeiro tem todas as condições. Eu queria ouvir de você quem sai mais chamuscado em caso de desclassificação. O Abel Ferreira no Palmeiras, que aí vai virar freguês do Corinthians, duas eliminações para o rival no mesmo ano, aí começa aquele nhenhenhé, imenso, inclusive, da imprensa. Ou o Felipe Luiz, que tá todo pimpão no Flamengo, mas se perder do Galo, remendado do Cuca, cheio de pereba véia lá, além do Hulk, meu querido Antônio Carmo, também vai tomar uma chamuscada boa, hein? E vai depender, eu acredito muito assim, Nicolino, de como foi a eliminação, né? Se o time jogou mal, se o time foi totalmente dominado, se o time foi prejudicado pela arbitragem. O Palmeiras, no ano passado, foi eliminado pelo Flamengo e o Abel saiu em alta, porque, né, ele tinha ganho o jogo perdido por 2-0, ganhou por 1-0, teve um gol legítimo anulado, teve o domínio do jogo e jogou as contas todas lá na arbitragem, que realmente prejudicou, mas saiu aí, né, mais tranquilo. Agora, esse ano, apesar de ter o problema de arbitragem no primeiro jogo, se perder hoje, se não se classificar jogando mal, aí não tem dúvida que ele sairá, para mim, numa situação pior do que a do Felipe Luiz. Ele já está no Palmeiras há muito tempo, já tem gente que acha que o ciclo venceu, eu estou caminhando para esse lado aí. Eu acho que não dá mais, já não tem de onde tirar muita coisa, a não ser que se reinvente esse ano, tem contrato até o fim do ano, não vai sair, mesmo que perca ou seja eliminado perdendo em casa, não vai ficar ruim, mas não vai sair, tem o respaldo da diretoria. Fica até o fim do ano, e aí de repente ganha a Libertadores, pronto, fica tudo bem de novo. Futebol é assim, é de resultado. E o Felipe Luiz, que já tem títulos, tem conquistas com o Flamengo, mas que aí o pessoal já está reclamando que o Flamengo já não tem repertório, com tantos jogadores que foram contratados. O Flamengo ali é uma seleção de jogadores e Só tal, mas Jesus não, salva. solta, vai voltar. E aí, se perde hoje também, né, vai ter aquela reclamação. Mas o que parece é o seguinte: o Flamengo optou, e isso não, se não fica claro, aberto para todo mundo, Nicolino, dá para ter uma ideia. Tem três campeonatos, assim como o Palmeiras, o Flamengo briga em três frentes aí. E o Flamengo, vamos deixar a Copa do... Nós somos o atual campeão da Copa do Brasil. O Flamengo chegou nas três últimas finais da Copa do Brasil, ganhou em 22, perdeu em 23, ganhou em 24. Então ninguém ganha sempre, ninguém chega sempre. Então o Flamengo, ao que parece, fala, vamos deixar a Copa do Brasil, se a gente for passando, legal. Se não for, pessoal, beleza, entenda isso, que agora na Libertadores vocês podem nos cobrar mais e no Brasileiro também. Eu acho válida essa ideia do Flamengo, apesar de ter time para jogar todos os campeonatos, mas é difícil, ninguém ganha aí no mundo inteiro, tudo. Uma vez ou outra um time ganha três competições importantes no ano e fica realmente marcado de maneira extraordinária. Mas eu acho que o Flamengo, nesse caso, o Felipe Luiz hoje está um pouco mais tranquilo em relação a uma eliminação do que o Abel Ferreira no Palmeiras. Muito bom, Antônio Carmo. Mandando um abraço para o Breno Magalhães, lá no Urbanova, em São José dos Campos. Gente que se liga na gente, como tanta gente. Vamos falar do João Fonseca. Amanhã começa o Master 1000 de Cincinnati. Vai pegar um xing-ling. Esse João Fonseca, vai ou não vai no tênis, Antônio Carmo?
Precisa provar, já teve a festa, já mostrou, já apareceu, o mundo inteiro já conhece, os elogios já foram extraordinários de tenistas atuais e aposentados. Está na hora, né, Nicolini, também de chegar e começar a ganhar. Mas tem só 18 anos e tal. O tênis com 18 anos do cara é velho. Então já está jogando com todo mundo aí. Então precisa, eu vejo assim, o oba-oba todo que foi feito já está bom. Agora é hora de provar que merece toda essa atenção, merece todos os elogios, buscar resultados aí. Daqui a pouco vem o US Open, né, no final do mês, buscar uma grande conquista. Muito bom, Antônio Carlos. Vamos ficar de olho em tudo isso que acontece, acompanhar tudo de perto, isso sem dúvida alguma é o mais importante. Das equipes de quadra, basquete, futsal, como é que tá esses times de São José que estão disputando Paulista, Liga Nacional? E aí, Antônio Carlos? Muita coisa acontecendo, né? O futsal levou uma pancada, tomou de 7-1 do Magnus lá em Sorocaba, não é fácil. Esse Magnus é um grande time. O São José Futsal manteve base do ano passado, o mesmo técnico, mas esse ano nada está dando E certo. continua não A ganhando de diretoria... ninguém, né? Não está bem. A diretoria Manteve e vai não ganha precisar... nada. Né? Não, o ano passado foi bem, teve bom trabalho, por isso foi mantido. Por isso a diretoria optou em manter o técnico e alguns jogadores também ficaram, grande parte deles. Mas esse ano está muito mal, e é claro que a diretoria lá comandada pelo Roberto Rocha Brandão, nosso amigo Montanha, sabe que precisa mexer, sabe que precisa agir lá, precisa fazer alguma coisa, que não pode ficar perdendo na Liga, está muito mal, e agora no Campeonato Paulista, perde esse jogo aí por 7-1, tenho certeza que alguma coisa deverá acontecer. E o basquete tem um grande jogo hoje, Nicolini, 8 da noite, no ginásio Hugo Ramos, ou Hugão, lá em Mogi, que foi reformado, aquelas goteiras que tinham lá foram tapadas. Acabou, dizem que acabou. Espera uma chuva primeiro com o jogo aí para a gente ver, né? O pessoal fez um trabalho lá, Espera o uma verão. nova administração. Isso, as tempestades. Uma nova administração chegou para cuidar do basquete com a prefeitura junto novamente, e na tentativa de fazer um bom trabalho, voltou o Jorge Guerra, o Guerrinha, para ser o coordenador geral do basquete, o Felipe Pena continua como treinador, e o São José vai lá. Os dois times estrearam em casa com vitória, o Mogi ganhou da Liga Sorocabana, o São José ganhou do Limeira, e agora o São José vai para o seu primeiro jogo fora de casa, por aquilo que mostrou sábado, deu uma melhorada aí no ritmo do time em relação ao que terminou o NBB neste ano. Um bom teste hoje para os dois times. Bom jogo, valendo aí já pela segunda rodada do Campeonato Paulista de basquete masculino. Futebol feminino tem time jogando Copa do Brasil, viu, Nicolino? São José perdeu ontem do Atlético Piauí, 3-0 lá no Albertão, em Teresina, foi eliminado. Lá foi jogar lá, terceira fase da Copa do Brasil. Ô, João Marcos, cadê hoje... o João Marcos dos Santos? Acorda o João Marcos aí, Não, Ian, mas lá é um bom por lugar. favor, chama o João Marcos dos Santos. Não. Vai jogar no Perder Albertão, por em Teresina? 3-0 do... Como é que não, como mas é o nome do time? Atlético do Piauí. Atlético lá no Atlético, Piauí. glorioso Eu sei que você está falando Atlético do do lugar. Piauí. Mas, Nicolino, as coisas acontecem assim. Por exemplo, né? São José já foi base de seleção brasileira, já foi um espetáculo aí de time de futebol feminino, mas ao longo dos últimos anos não tem mais investimento, tanto é que não joga nem o Paulistão feminino, joga a Copa Paulistana. O time está realmente formado por meninas jovens e tal, não tem muito o que fazer, não. Até passou da segunda fase, mas era difícil ganhar. E hoje tem o Pinda, que vai jogar em casa enfrentando a equipe lá de São José do Rio Preto. É um confronto paulista nessa fase da Copa do Brasil de futebol feminino. Pinda que chegou a querer alguma coisa melhor aí, recentemente contratou o ótimo técnico, o Márcio Oliveira, mas ficou pouco tempo, ganhou os jogos regionais em cima do São José e acabou dispensando mais por falta de condições de verbas e tudo mais. Faz um trabalho também bem simplesinho, mas como joga em casa hoje contra um outro time que também não tem muitas aspirações, pode até passar. Mas não tem, assim, um know-how tão grande para pensar em algo maior. Rio Preto era bom no futebol quando tinha o América, o Diabo, mas não tinha o Teixeirão, que jogava no velho Mauro Alves Mendonça, meu querido Antônio Carlos, no velho campo do América. O Santos do Pelé jogou lá, rapaz.
Ó, todo mundo, Mário Alves de Mendonça, estádio daqueles que era igual o Marcelo Stefani, que era igual Humberto Reale, né? Que era igual Ademar de Barros em Araraquara, aquele Francisco de Palma Travassos, e os grandes iam lá com É, né? Santos com Pelé, o Corinthians com Rivelino, Palmeiras com Ademir da Guia, todo jogavam lá, mundo. não tinha essa não, de que e tinha jogo e o estádio ficava lotado, e era uma beleza. E é verdade mesmo, o América depois que quis, né? Deu um passo maior que a perna, construiu lá o Teixeirão e as coisas desandaram pelo lado do América, que hoje nem quarta divisão do futebol paulista disputa mais. Mas a gente não esquece da história e sempre registra ela aqui no Bate-Papo. Grande abraço, Antônio Carmo. Excelente quarta-feira para você. Amanhã a gente volta. Vamos acompanhando as coisas por aí. E fica a saudade sempre desses times do interior, quando o futebol paulista era muito mais forte, tendo os grandes times do interior que revelavam jogadores, que depois iam para os times grandes, e iam para a seleção, não eram vendidos para o exterior, Ô, como vai todo mundo hoje, com 15 anos de idade. Abraço, Nicolino, para você, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo.